noite, igreja, paz e graça. Muitas vezes nós não temos ideia do que passamos e devemos passar nessa vida. Às vezes não temos a explicação de tudo, não temos a resposta a todas as coisas, mas nós temos um Deus que tem todas elas. Às vezes não sabemos o que fazer, mas isso não é o mais importante. O mais importante é saber que Deus sabe o que vai fazer. Feche os teus olhos. Diga: eu confio no Senhor. A vida tem tristezas muito cruel, não serve de amigo, mas quando a dor é tão sutil, passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for e te esquecer do teu Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a nuvem negra passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a só penar no teu viver, não desanimes para vencer. Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a nuvem negra passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a nuvem negra passará. Oh, não duvide. Diga isso, eu não duvido. Mas confia em Deus. Deus diz que, conta aqui um certo rei, ao saber, ele amava o profeta Eliseu, e ao saber que ele estava na morte, foi a ter com ele. E o profeta lhe deu uma chance e disse assim: pega lá o arco, pega a flecha e lança no horizonte. Agora pega mais flechas e lança. Ele pegou uma, duas, três e logo parou. E o profeta disse: você parou porque acabaram as flechas, por que você não pegou mais? Se você tivesse pego mais, você tinha cansado toda. Então, às vezes a vitória não vem por completo, porque nós não pegamos todas as flechas, não lançamos todas elas, ficamos tímidos demais. Você é um guerreiro vencedor em Cristo Jesus. Viva com isso.
Não posso mais me encolher de medo e de pavor. Não posso mais ficar parado e desistir do amor. Se Deus me dá a solução, uma vitória eu vou. Eu sou ungido do Senhor, eu sou guerreiro vencedor, e não há nada que me impeça de vencer. Eu lançarei as minhas flechas, conquistarei toda a vitória. Meu coração é todo seu, Senhor da glória. Não posso mais olhar para trás e reviver a dor. Não posso mais me encolher de medo e de pavor. Não posso mais ficar parado e desistir do amor. Se Deus me dá a solução, uma vitória eu vou. Eu sou ungido do Senhor, eu sou guerreiro e vencedor, e não há nada que me impeça de vencer. Eu lançarei as minhas flechas, conquistarei toda a vitória. Meu coração é todo seu, Senhor da glória. Diga, sou ungido do Senhor. Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro vencedor, e não há nada que me impeça de vencer. Eu lançarei as minhas flechas no mar. Eu lançarei as minhas flechas. Conquistarei toda a vitória. Meu coração é todo seu, Senhor da glória. Eu sou ungido do Senhor, eu sou ungido do Senhor, eu sou guerreiro e vencedor, e não há nada que me impeça de vencer. Eu lançarei as minhas flechas, conquistarei toda a vitória. Meu coração, põe a mão no teu coração, diga assim: meu coração, agora com fé, meu coração, bem mais alto, meu coração é todo seu, Senhor da glória. Amém. A palavra de Deus diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam e encontram. Quantas pessoas se perdem na madrugada? Quantas pessoas buscam a destruição nas madrugadas? Mas aquele que na madrugada busca o Senhor encontra a vida, encontra a bênção. Em alta madrugada eu venho te amar, na esperança de te ouvir falar. Em uma madrugada, em outras madrugadas, eu venho aqui te procurar. Não sei por que não recebi a bênção. Eu quero te dizer que não vou desistir. Eu vou ficar aqui, eu vou te esperar. Disseste em tua palavra: quem te busca às madrugadas te encontrará. Eu vou ficar aqui, eu vou clamar a ti. A minha bênção vem e espero. Que venha a madrugada, que seja a madrugada
Eu sei que és fiel e não falhará. Eu vou ficar aqui, eu vou clamar a ti. A minha bênção vem e espero. Que venha a madrugada, que seja a madrugada. Eu sei que és fiel e não falhará. Naquela madrugada de horas tão amargas, que o choro fica preso na garganta. Eu sei não adianta, mas tenho que esperar. Talvez assim venhas me visitar. Não sei por que não recebi a bênção. Eu quero te dizer que não vou desistir. Eu vou ficar aqui, eu vou te esperar. Disseste em tua palavra, quem te busca às madrugadas te encontrará. Eu vou ficar aqui, eu vou clamar a ti. A minha bênção vem e espero. Que venha a madrugada, que seja a madrugada. Eu sei que és fiel e não falhará. Eu vou ficar aqui, eu vou clamar a ti. A minha bênção vem e espero. Que venha a madrugada, que seja a madrugada. Eu sei que és fiel e não falhará. Põe a mão na cabeça, fecha os teus olhos e começa a clamar no Senhor. Quanto aquilo que você vem buscar, aquela bênção que você tem esperado, aquela resposta que você tem aguardado. A palavra de Deus diz: clama a mim, responda-te e verei coisas grandes e ocultas que não sabes. Diga: Senhor, eu creio em ti, eu confio em ti, eu espero em ti. O Senhor é Deus, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve as nossas súplicas. Ele é o nosso Senhor, é a nossa respondido. O Senhor é o teu povo que te ama, o teu povo que te chama, o teu povo que espera em ti. Traz os nossos olhos para ti, Senhor. Traz os nossos olhos para ti. Eu vou ficar aqui, eu vou clamar a ti. A minha bênção vem e espero. Que venha a madrugada, que seja a madrugada. Eu sei que és fiel e não falhará. Que venha a madrugada, que seja a madrugada. Eu sei que Ele é fiel e te responderá. Qual a última vez que você sentiu o toque do Senhor no seu coração? Uma das coisas que eu tenho mais observado no seio da igreja aqui, muitos sabem, mas poucos sentem. Você está aqui hoje para adorar ao Senhor. Você está aqui hoje para ser iluminado na sua mente, para ser inflamado no seu coração, para ser tocado no seu ser.
para ser moldado e mudado pelo poder do Senhor. Você crê nisso? Vem, Senhor, vem tocar em mim. Eu preciso tanto. Vem, Senhor, vem tocar em mim, enxugar meu pranto. Se tocares no meu coração, eu terei virtude e serei então um vencedor. Toca-me, Senhor, faz de mim como um serpulheiro, vazia como um vaso. Quebra-me, muda minha vida e faz como tu quiseres. Se tocares no meu coração, eu terei virtude e serei então um vencedor. Toca-me, Senhor, faz de mim como um serpulheiro, vazia como um vaso. Quebra-me, muda minha vida e faz como tu quiseres. Se tocares no meu coração, eu terei virtude e serei então um vencedor. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, toque em nossos corações. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vou passar então os nossos avisos e depois a gente passa de forma integral a palavra ao reverendo. Queridos, lembrando o seguinte: nós temos as nossas programações semanais. Então, terça-feira nós temos discipulado. Essa terça-feira será na casa dos nossos irmãos, do lado aqui da Maiara e do Lucas, tá bom? Terça-feira às 20 horas. Terça-feira às 20 horas. Quinta-feira, queridos, estudo bíblico na igreja. Nós estamos caminhando para o encerramento do ciclo de mensagens que fala aí sobre ídolos do coração, tá? Nós estamos encerrando esse ciclo de mensagens. Nós vamos ter sexta-feira, sexta e sábado, nós vamos ter o nosso 24 horas de jejum e oração, tá? Então tem que orar e tem que jejuar. Ah, pastor, mas faz assim, irmão. Você vai fazer o máximo de tempo possível. E se acontecer de você ficar com muita fome, com uma bolachinha de água e sal. Mas se você puder, esse é o propósito, 24 horas. Já olharam ali para trás e me assim, não, 24 horas sem nada, só água e oração. Tá? Queridos, nós vamos encerrar aqui na igreja. Tá? Nós vamos encerrar na igreja. Vai começar aqui horas? Sexta-feira, 8 horas da noite. Nós vamos terminar aqui no sábado, às 8 horas da noite. Como, irmãos? A partir das 2 horas da tarde, a igreja vai estar aberta.
E eu quero convidar você, né, a vir à igreja. Entre as 2 até as 8, você vai marcar de vir à igreja. Tá? E quando for mais ou menos umas 7h15, 7h30, nós vamos encerrar uma mensagem, um momento de oração, essas 24 horas. Tá joia? Então, eu quero convidar você a estar desde as 2 horas da tarde aqui conosco. Vem, fique meia hora, fique 1 hora. Depois você volte às 7 horas, para que depois a gente encerre esse momento. Tá joia? De orando, de gratidão a Deus, de intercessão a esse maravilhoso Deus. Então, sexta-feira às 20 horas inicia e nós encerramos juntos aqui na igreja às 20 horas. Então, você programe-se, esteja conosco aqui, tá bom? No domingo já é dia 5, então sexta dia 3, sábado dia 4. Domingo dia 5, nós teremos aqui a presença do missionário, o reverendo Paulo Serafim, estará conosco, o missionário que nós temos realmente levantado as ofertas, missionário ajudado realmente no seu sustento. Ele estará aqui conosco, tá joia? Vai estar somente ele, a esposa vai estar num outro evento, né? E ele vai vir para cá, tanto no domingo de manhã, quanto no domingo de noite, vai passar o dia aqui conosco, tá bom? E aí ele vai falar um pouco sobre todo o trabalho dele na África, tá? E ele foi transferido para a missão Kaiowá. Então, a partir do ano que vem, ele está na missão Kaiowá. Então, ele vai trazer todas essas informações aqui para a gente, tá bom? Os nossos aniversariantes, nós estamos em setembro, isso. Nós tivemos o Johnny Marques, que está aqui conosco hoje, né, a família toda, tá joia? No dia 23, dia 25 a Michelle. Nós temos, foi ontem ou era hoje? Aniversário de casamento. Ontem. Eles, ontem foi aniversário de casamento da dona Leonilda e do seu Adelino. Nós temos orado bastante, queridos, por eles, pedindo a Deus que cuide e abençoe as suas vidas. Então, continuar orando. E esta semana, porque, só lembrar vocês, nós vamos entrar em outubro. Lembra que eu disse para vocês que a segunda perna do ano ela é rápida? Nós vamos ter dia 3 a Laiane, dia 5, aqui está, dia 5, é isso mesmo? Vai fazer já 50 anos, é isso? Não tá. Então não é 50 anos. Quantos anos vai fazer? 15, 10. A Maria Glad vai fazer realmente 10 anos, dia 5. E dia 5 nós temos também aniversário da Márcia, certo, Márcia? Márcia está fazendo 20 anos. O Guilherme falando. E no dia 5 também nós temos a Rosemary Silva. E aí, queridos, nós continuamos pedindo oração por toda a família, né? Nós oramos pelo Samuel, né? E também pela May. Nós sabemos da luta do Samuel, da enfermidade, e junto com isso nós oramos pela família, por ele e pela May. A May que dá todo o suporte, a May que está lá abnegando-se, doando toda a sua vida realmente pelo Samuel. Continue orando realmente pela vida do Samuel, joia? Orando pela família, pedindo a Deus que fortaleça a vida realmente deles, joia? Aí lembrando, agora em outubro, né, próximo domingo, eu acredito que a gente já vai falar sobre isso. Nós vamos marcar uma data para a gente fazer a escolha, né, por assembleia ou da cadeiras ou de mesas, bancos, tá? E um outro final de semana para a eleição de presbíteros e diáconos, tá joia? Então isso que nós temos para resolver agora no mês de outubro, tá? E aí, queridos, por ocasião que nós teremos missionário, nós vamos fazer a nossa Santa Ceia no segundo domingo, para que o missionário que vem de fora, ele tenha tempo hábil suficiente para trazer a sua palavra, né, falar ao nosso coração, tá joia? Então fica para o segundo domingo ao invés do primeiro, tá bom? Eu quero, agora sim, de forma definitiva, ocupar aqui o nosso lugar, a presença do reverendo. Vamos orar, queridos, pela vida do nosso irmão e também pedir a Deus que abra os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir a mensagem de Deus através
da sua boca. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor Deus, por termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra através do reverendo. Pedimos a Ti que usa o Teu servo, o povo do Teu servo, que edifique, que exorte, que nos puxe a orelha, Pai, para que sejamos melhores, prestemos atenção, Senhor Deus, sejamos cristãos autênticos neste mundo, Senhor Deus, muito difícil, cheio de luz. Sejamos abençoados, que essa palavra dê frutos, Senhor Deus, nas nossas vidas. Usa o Teu servo e ilumina o Teu servo. Abra o nosso coração como igreja. Fala as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite mais uma vez, igreja, paz e graça. Quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade de poder, mais uma vez, estar com vocês mais um fim de semana, poder revê-los, abraçá-los e juntos podermos adorar a Deus nesses dias. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, o livro de 2 Reis, capítulo 4. Alguém vai dizer para mim que estava hoje de manhã, o pastor vai pegar o mesmo texto? Mais ou menos. Não é o mesmo texto, mas pela providência de Deus, foi coincidência, está ali próximo. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos, abra bem o teu coração. Ó Deus, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que tu és. Obrigado por tudo aquilo que fizeste, fazes em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para cultuar o teu nome, por sermos igreja de Cristo, por podermos, Senhor, ouvir a tua palavra em liberdade, ainda que nós, muitas vezes, não reconhecemos devidamente este privilégio. Fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações, de modo que a nossa mente seja mais e mais iluminada, e nosso coração mais e mais incendiado. Opera com teu poder e graça sobre nós, para que de fato possamos sair daqui diferentes da maneira que entramos.
totalmente cheios de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu pudesse perguntar a vocês se podíamos, nessa noite, cada um aqui, resumir a vida cristã em 2 palavras, como seria isso? Será impossível resumir a vida cristã em 2 palavras. Não seria tão difícil para nós, mas talvez complicaria, dependendo da circunstância. Muitas vezes, ao redor de uma circunstância tão difícil e que todos nós não estamos furtados de passar por elas, fica não muito fácil resumir a vida cristã. E o caso dessa mulher aqui chama muita atenção, porque essa mulher se encontrava numa situação que talvez isoladamente cada uma dessas circunstâncias já seria de tal modo muito difícil para cada um de nós. E ela é a somatória de tudo isso, que talvez deixaríamos bem aquém da circunstância dela. Essa mulher, ela era viúva, e o estado de viuvez, um estado principalmente naquela época, um estado muito difícil, total desamparo. Aquela mulher era pobre, basta ver o que ela disse que tinha em casa. Uma situação social bastante precária, uma pobreza, não uma pobreza qualquer, mas ao ponto da miséria. Essa mulher também tinha uma situação material, se não bastasse a situação, ela estava endividada. E de uma dívida que ela não conseguiria pagar, e de que essa dívida levava ela a um quarto problema, que era a ameaça de perder os seus filhos, de ter que entregar os seus filhos para serem escravos para o pagamento da dívida. Ou seja, uma situação realmente difícil, extremamente difícil. E será que essa mulher poderia entender a vida cristã e o que se resume a vida cristã? E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos de maneira simples, mas na certeza de não é que é aquilo que Deus vai tocar no seu coração nessa noite, independente da sua circunstância, independente da sua situação. Pagar a dívida seria suficiente? Será que muitas vezes nós estamos tão envolvidos nos nossos problemas que não pensamos que apenas a solução daquele problema imediato é tudo que nós precisamos? Ou nós sabemos que Deus nos dá muito além, e que Deus não nos dá apenas aquilo que nós realmente pensamos ser suficiente? Deus não muda só as situações, Ele muda as nossas vidas, Ele transforma as nossas vidas. Nós falamos e sabemos e balançamos a cabeça, mas quanto nós ainda sentimos isso? Quando eu olho para esse texto, eu vejo 2 aspectos importantes aqui que o profeta, na qualidade de um instrumento de Deus, fez com aquela mulher que o pediu socorro, que foi a ele no momento em que as coisas já estavam numa situação tal que não dava mais. Ele primeiro testou a confiança dela. No meio de todo aquele caos, no meio de toda aquela realidade terrível, a primeira coisa que o profeta fez foi testar a confiança dela.
E ele testa a confiança dela mediante duas perguntas. A primeira pergunta é: que te hei de fazer? Poxa, será que não está óbvio? Aquela mulher vem e diz: olha, meu marido morreu, ele era um dos discípulos, ele era servo, eu não tenho nada em casa, estou cheio de dívidas, e agora os credores estão quase chegando à minha porta para bater e levar os meus filhos como escravos, como pagamento daqui. É engraçado porque Jesus também fazia assim. Quantas vezes Jesus depara-se com alguém diante dele, cego, coxo, paralítico, clamando por ele, ele diz: o que você quer que eu te faça? Poxa, não está vendo? Claro que o Senhor sabe. É nós que muitas vezes, diante das circunstâncias, não sabemos de fato o que nós precisamos. Não sabemos de fato o que nós realmente precisamos. Mas o Senhor sabe. E Ele testa a nossa confiança, testando para ver se realmente você sabe o que você quer, o que você precisa. Às vezes clamamos e não imaginamos que o Senhor pode perguntar para a gente de uma forma: e aí? O que você quer? O que eu posso fazer por ti? O que eu hei de fazer por ti? Ah, Senhor, eu tenho clamado todo dia, só sabe o que eu estou passando. Essa é a primeira, né? A primeira pergunta. Na segunda pergunta desse teste de confiança, ele diz: dize-me o que é que tens em casa. Meu Deus, a mulher já está terrivelmente sem nada, carente, necessitada. E ele ainda diz: o que é que você tem? A gente sabe que ninguém é tão rico que não possa, que não necessite, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Por que o Senhor faz esse teste da confiança? Porque do nada, nada faz, sempre há alguma coisa que nós podemos entregar nas mãos de Deus para que Ele multiplique, para que Ele faça. O que o Senhor está fazendo através do profeta é tirar das mãos dessa mulher um controle que ela não tinha, para que ela passe de fato o controle para Deus. Quantas vezes nós ficamos tentando administrar o que não é administrável? Mais vale uma incerteza fértil do que uma certeza estéril. Tudo aquilo que a gente coloca e tenta controlar nas nossas mãos é certeza estéril. Eu tenho uma última botijinha de azeite, o que eu vou fazer com isso? O último pãozinho para comer com os meus filhos? Você pensa, isso é nada, o que vai fazer com isso? Pois é, mas a gente sempre faz isso. A gente guarda alguma coisa e acha que através daquilo a gente ainda pode fazer alguma coisa. Pense numa situação assim. Existe um João, ele é casado, tem 10 filhos, mora de aluguel, sua mulher está doente, muito doente, o sogro e a sogra moram com ele, estão bem doentes também. E ele ganha um salário mínimo por mês. Imagina o que esse cara é. Agora imagina outro João. Ele é casado, tem 10 filhos, sua mulher está muito doente,
Mora o sogro e a sogra com ele, estão muito doentes, ele mora de aluguel, só que ele está desempregado, não tem salário. O que ele é? Qual a diferença dos dois? Um tem salário, um salário mínimo, e o outro não tem nada. Dá para administrar essa situação com salário mínimo? O problema é que aquele que tem salário sempre acha, não, mês que vem eu tiro daqui, eu tiro daqui, eu boto daqui, se eu fizer isso aqui, eu arrumo daqui, se acontecer aquilo ali, eu faço daqui, eu mexo daqui, e vai tentando administrar o que não é possível ser administrado, mas ele não tira do controle. O outro, ele ajoelha, levanta as mãos e diz, Senhor, eu não tenho o que fazer, não sei o que fazer, meus olhos estão por frente. Quem está melhor? É disso que se trata. A entrega que gera essa confiança é justamente passar ao controle de Deus. Me dá isso aqui, que eu vou mostrar o que é que eu faço. E muitas vezes nós não conseguimos passar esse teste da confiança quando estamos atravessando momentos circunstanciais difíceis, porque a gente não passa o controle para Deus. A gente ainda insiste em assumir o controle, que a gente dá um jeito. E é esse o teste da confiança. E a gente vai vivendo com isso, né, uma certeza estéril, porque ela não vai. Quando a gente entrega para Deus, eu não sei o que Ele vai fazer. É uma incerteza, mas ela é fértil, porque eu sei que Ele sabe o que vai fazer e Ele pode fazer. Veja quantas vezes nós estamos como essa mulher, guardando aquela botijite, mas é a única coisinha que eu tenho, é a única coisa ainda que eu me agarro, é a última coisa que me faz. E Deus está te falando, me entrega, e eu vou te mostrar o que eu faço. Amém? Esse é o primeiro teste. Agora vem o segundo teste. O teste da obediência. E isso é interessante, porque ele começa dizendo, vá lá, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. A todos os teus vizinhos. Ele não disse a alguns, ou só aqueles que você se dá bem. Isso a todos. Vai a todos os teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. Esse tipo de atitude, esse tipo de ordenança que o profeta está dizendo, é para que ele possa derrubar, para que aquela mulher possa derrubar o orgulho e pôr em atividade a humildade. É incrível como a gente pensa que não tem orgulho e se ilude que tem muita humildade. Como dizia uma falecida amiga minha, psicóloga, ela dizia que um dos seus pacientes dizia sempre para ela, eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. A humildade, quando você pensa que você tem, você já perdeu. No mínima condição que você pensa em tê-la, você já perdeu. Quando você admite, eu sou humilde, você já não é mais. Ainda que você pense ter sido. Então, pedir a todos necessita derrubar esse orgulho, que muitas vezes, diante de uma circunstância, nós temos que passar primeiramente por esse teste de obediência. Eu preciso derrubar o meu orgulho. Eu preciso ativar a minha humildade. Quantas vezes nós, não, por orgulho, ficamos ali vivendo situações que poderiam ser desfeitas se eu fosse mais humilde. Outra coisa é o que eu semeio, né? Será que eu tenho semeado uma vida em que meus vizinhos vão gentilmente me oferecer quando eu necessitar?
Será que eu tenho sido essa luz ao redor da minha vida lá, da vida dos outros, que as pessoas não vão medir esforços para me emprestar quando eu necessitar as vasilhas vazias? Eu posso bater na porta dos meus vizinhos e pedir alguma coisa que eu terei o respaldo, o respeito, da admiração e do reconhecimento deles? Esse é o primeiro. Segundo, ela disse: peça a todos os seus vizinhos vasilhas, mas vasilhas vazias. Tudo isso que eu estou falando aqui é tão simples, mas a gente se esbarra nessas coisas. Vasilhas vazias. Por quê? Porque eu tenho que chegar, Deus, para que as coisas aconteçam, eu preciso estar vazio de mim, porque senão não vai encher. Deus não vai encher. Se eu estiver cheio e cheio das minhas coisas, não vai encher. Tem que ser vazio. Outra coisa importante que eu preciso entender é que o maior problema nosso na igreja não é dar, é saber receber. Nós estamos muitas vezes tão cheios de nós que não sabemos receber. Não estamos preparados para receber. Para receber eu preciso estar vazio. Eu não posso ser cheio de mim para receber o que Deus tem para mim. Então tem que ser vasilhas vazias. Então, no momento, o profeta está determinando obediência para dar a ela a condição de que as coisas aconteçam. Olha, muitas vasilhas, mas vasilhas vazias, não cheias. Não adianta você estar cheio, não adianta você pedir coisas cheias. Não adianta pedir para os outros e achar que os outros podem te ajudar. Não, mas eu não vou te dar vasilha vazia, eu vou te ajudar, vamos juntar todos aqui, cada um te dá um pouquinho. Não. Eu só quero vasilha vazia, porque quem vai encher é meu Deus. É meu Deus. A gente fica tanto tendo expectativa no que o outro pode fazer e deixa de olhar para aquilo que Deus pode fazer. E ele continua. Outra coisa, pede a todos vasilhas vazias e não poucas. Cuidado, não peça poucas, seja ousado, não seja tímido. Vá, não é a realidade que você vive, mas o que você crê que determina onde você quer chegar. Lembra que nós cantamos das flechas? Quando o profeta Eliseu falou assim: lança a flecha, agora lança outra, mas não tem mais flecha. Por quê? Porque ele não pegou todas as flechas. Quando o profeta disse para ele: pega as flechas, ele não devia pensar: vou pegar umas 3, tá bom. Isso aqui é suficiente, não sei o que vai acontecer, não sei o que ele quer. Você não sabe o que quer, mas Deus sabe. Se Deus mandou, eu vou pegar todas que eu puder. Eu sei lá o que ele quer fazer com isso. Eu não quero ficar para trás. Se ele tivesse pego todas as flechas, ele teria toda a vitória, segundo o texto, mas ele lançou poucas. Por quê? Porque ao invés de pegar todas, ele achou que poderia pegar algumas. E o profeta foi bem incisivo: não pega poucas. Até aquele momento, aquela mulher não sabia o que ia acontecer, não. Deus não vai dar explicações. Deus não vai nos dar um mapa: olha aqui o que vai acontecer. Você vai fazer isso, sabe por que você vai fazer isso? Porque eu vou fazer assim, assado. Não, vai lá e faz. O teste é da obediência. O teste não é da capacidade. É saber se você obedece. Meia obediência é desobediência total. E é nessa hora que eu mostro quem eu sou, quem Deus é. Não poucos. E aí ele diz: depois que você pegar
Você entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Isso também tem algo. Porque fecha, retidão, não fica expondo para os outros, não fica alarmando os outros. Você não precisa dizer o que está acontecendo ou vai acontecer. Fecha a tua porta da tua casa com teus filhos. Retidão, não exposição qualquer. Hoje está um perigo, porque as pessoas com a internet estão expondo a sua vida de todas as formas. Você não precisa falar, mostrar para os outros, fazer a live para que todo mundo possa ver o que você está passando ou o que Deus está fazendo. Não é o que Deus faz por nós, mas é o que Ele faz em nós que atrai as pessoas para Ele. Então essa coisa de tentar mostrar o que Deus está fazendo por você, não é o mais importante, mas é o que Deus está fazendo em você. Nem sempre é importante fazer isso. Lembra de Ezequias? Quando Deus deu mais 15 anos de vida para ele, veio lá os da Babilônia visitar, porque ficou sabendo que Deus tinha feito grandes coisas por ele. E aí ele, entusiasmado, que o senhor está lá, olha o que Deus fez por mim, abriu as portas do templo, do tesouro, mostrou tudo. Quando Isaías chegou, falou: o que você fez? Aquele é um pessoal lá da Babilônia, eu vim, mostrei tudo. Não, mostrei tudo para eles. Quiseram ver o que Deus fez. Por causa disso, eles vão vir aqui depois da sua morte e vão destruir o templo, vão levar até seus filhos como eunucos. A resposta dele foi o quê? Bom, né? Não vai ser no meu tempo, então que se lasque. Boa essa palavra, então depois que eu morrer, não tem importância. Quantas vezes a gente escancara a vida quando a gente deveria ter mais retidão, ser mais reservado. Querer mostrar o que Deus está fazendo não é importante por você. O importante é falar e mostrar o que Deus está fazendo em você, gerando confiança e obediência. Mesmo diante das situações mais difíceis, mais complicadas. E aí o profeta falou: vai lá, vai pegando o azeite à medida que ia enchendo. O milagre acontecendo e enchendo, traz mais, traz mais, traz mais. Mas chegou ao ponto que acabou as latas, as vasilhas. E ela tem mais, porque senão acaba. E quando não tem mais vasilha, parou o azeite. Imagina se ela pegasse poucas. E aí, quando ela parou e não tinha mais, o azeite parou de se multiplicar, de encher, ela foi buscar o profeta, e o profeta falou: vai lá, pega esse azeite, vende, paga a sua dívida, e com o resto vive bem você e seus filhos. Então não foi só para pagar dívida, mudou a situação, mudou a circunstância daquela mulher. Ela não só pôde pagar as dívidas, quando ela pôde ter condições de cuidar e de viver uma vida digna com seus filhos. É isso que Deus faz na vida da gente. É assim que Deus opera na vida da gente. Nós sabemos tudo isso. Nós vivemos todo dia declarando isso. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Faz infinitamente mais. Mas nós estamos praticando isso. Eu não sei o que você está passando. Às vezes, nós estamos atravessando isso de outras formas. Um empobrecimento espiritual. A ameaça de perder os nossos filhos para o mundo.
ameaça de não termos aqueles que estavam conosco dentro da igreja mais. Quantas ameaças nós temos vivido aí? Quantas circunstâncias nós vamos viver aí? E a gente pode resumir, diante dessa passagem, que a vida cristã pode ser resumida em 2 palavras: confiança e obediência. Confiança e obediência. Aquilo que não quer calar em nossos corações: até que ponto tenho confiado nas promessas de Deus? Basta algo acontecer e eu já entro em desespero. Desespero é sofrimento sem propósito. Até quando? Até que ponto eu continuo confiando em Deus? Nós falamos esses dias sobre a questão de medir a fé pela entrega. Você confia tanto em Deus a ponto de entregar aquilo que você está segurando como fonte de segurança ainda da sua vida e que você não pode administrar? Quantas bolinhas azuis você tem guardado, achando que você pode ficar com elas e aquilo você pode administrar? Quantas vezes você está administrando o inadministrável? Não pense você que eu estou apontando o dedo. Todos nós corremos o risco de viver essas histórias. E quando nós estamos passando por problemas muito difíceis e buscamos a Deus mesmo com toda a força, Ele vai fazer o teste conosco. Ele vai fazer o teste da confiança. Ele vai fazer o teste para ver se realmente nós confiamos nas suas promessas, descansamos nas suas promessas. Ou se nós estamos confiando na nossa capacidade de administrar. Ou se nós estamos confiando naquilo que nós ainda podemos ajeitar. Quantas pessoas estão passando crises conjugais, familiares, e estão tentando resolver do seu jeito. Estão lá, uma botijinha de azeite, que não dá para nada. Não, eu vou tentar de cada ali, quando não der, está na hora de levantar as mãos e dizer: Senhor, eu entrego a Ti. Só o Senhor pode fazer. Eu confio em Ti. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor sabe o que vai fazer. Quando Jesus foi multiplicar ali, quando o povo estava com fome, o que Ele fez? É engraçado, né, que a Bíblia fala de 2 multiplicações de pães. 2 passagens. Numa, eles chegaram para Jesus: mestre, manda embora, porque se ele ficar mais um tempo aqui, vai morrer de fome, não dá para alimentar esse povo. Não tem padaria no deserto que faça tanto pão para tanta gente. Jesus, vocês não têm nada aí? Sempre. Você não tem nada, não. Não, tem lá um jovenzinho, tem lá 5 pães e 2 peixinhos, o que é muito pouco para nós, é totalmente suficiente para Deus. Numa segunda vez, o próprio Jesus pergunta ao discípulo: estou vendo que está esse pessoal, o que será que nós vamos fazer? Já era a hora do discípulo fazer o quê? Senhor, do mesmo jeito que o Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor sabe o que vai fazer. O que o Senhor quer que nós façamos? Porque eu sei que o Senhor tem solução para tudo. Não, o discípulo falou: Senhor, não sei, manda embora, porque senão vai morrer de fome. Já esqueceu rapidinho. Nós fazemos isso sempre. Sempre o Senhor está nos testando para ver, vamos ver se agora você aprendeu. E você, nós sempre estamos ali, de novo repetindo o mesmo erro. Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Eu entrego para o Senhor, não tem nada que o Senhor não possa fazer. E se eu não estou vendo resposta, o Senhor tem algo, e o Senhor vai fazer da sua forma. É um teste da confiança. E outra coisa importante, né? Obediência, gente.
Obediência. Quantos de nós temos dificuldades de obedecer a Deus? De fazer como Deus manda, não como nós queremos ou achamos ou pensamos, mas como Deus manda. É assim que Deus age. Lembra quando o povo foi cercar Jericó? O que Deus falou para Josué? Josué, eu vou entregar Jericó nas suas mãos. Você vai lá, pega a arca com o pessoal, e você vai seguindo com o pessoal, e você vai lá, e durante 6 dias você dá uma volta ao redor e para a campo. E no 7º dia você dá 7 voltas, e nas 7 voltas a trombeta vai tocar, vocês dão um grito e as muralhas vão cair. Que coisa esquisita. Ninguém podia falar nada. Uma muralha que era grande, feita de pedra, as casas eram construídas em cima dela. Como é que ia cair isso no grito? Totalmente. Primeiramente, antes de cair a barreira externa, precisa cair as barreiras internas. Por isso é que Deus manda fazer do jeito dele. Por que Deus tem que obedecer? Porque primeiro precisa cair a barreira da incredulidade. Vocês creem que eu posso fazer isso? Você vai fazer desse jeito. Vocês vão ver como é que vai ser. Depois ele precisava derrubar a barreira da desobediência. Vocês têm que obedecer como eu mandei. Não, porque podia falar assim, não, peraí, vamos fazer diferente. Precisa disso tudo. Vai ficar lá um dia para fazer papel de trouxa, de bobo. Os caras vão olhar lá e falar assim, esse povo é louco. Parece bobo, ficava rodando lá, né? Imagina, sem falar nada, vai assim, bonitinho, dá volta, depois 7 voltas. Que coisa mais estranha. Pode ser o mais estranho que for. Eu tenho que obedecer, porque Deus mandou. Depois tem que lançar a barreira da impaciência, porque nós somos imediatistas, nós queremos para hoje, nós queremos para agora, viver no desespero e não espera o tempo de Deus. Mas é fácil, Senhor, manda um fogo do céu e já destrói aquilo lá. Precisa ficar fazendo isso, a gente quer ensinar Deus a fazer as coisas, e Deus está nos testando. Você precisa ter paciência, você precisa esperar certo. Você imagina aquelas mulheres ficar 7 dias rodando sem poder falar. Não há muralha que fique em pé. Não é? Desculpe, é uma brincadeirinha com a mulher. Mas você imagina, uma andando e podendo não falar para a outra assim, nossa, a fulana engordou. Olha como a pessoa está ficando velha. Você tem que ficar calado. Tinha que vencer a barreira da desunião. A unidade não é lá, aqueles que são do grupo de louvor, aqueles que cantam bem, ou aqueles que têm uma voz mais forte, falam os outros não, aqueles que têm voz fraquinha, fica calado. Não, todos ao mesmo tempo dão um brado e a muralha vai cair. E assim foi feito. E quando a trombeta tocou e eles gritaram, a muralha caiu de dentro para fora. Porque primeiro eles venceram as barreiras que estavam dentro de si, para fazer o que Deus mandara. Essa mulher também, ela viu o milagre acontecer, porque ela aprendeu que diante da circunstância tão difícil, ela precisava confiar em Deus. E para confiar, ela precisava entregar tudo aquilo que ela estava se assegurando. Quem busca segurança colhe migalhas, quem busca esperança espalha semente. E ela precisava obedecer
para que Deus fizesse o jeito dele. E assim ela o fez. E assim você tem que fazer, e eu também. Nós não sabemos por que passamos por determinadas coisas. Muitas vezes não tem uma explicação correta. E buscá-la é muito mais de conjectura do que de verdade. Mas nós sabemos que Deus tem o seu propósito. E Ele jamais permitirá que os seus desígnios, os seus propósitos sejam frustrados. Amém? Você crê nessa palavra? Amém? Eu queria orar pela sua vida. Eu queria terminar esse fim de semana orando pela sua vida. Aquela mulher, ela estava coberta de circunstância tão difícil, né? Viúva, pobre, endividada e ameaçada de perder os seus filhos. Como está a sua? Aquela mulher tinha a última botijinha de azeite dela que ela resguardava e foi justamente aí que Deus. E você, o que você está guardando que você pode entregar para Deus hoje? E você pode passar o controle dele. Entregar é dar o controle a ele. Não adianta dizer que Deus controla a sua vida quando você está no controle. Quando você faz do jeito que você quer. Quando você acha que pode administrar o que não pode ser administrado. É na hora de se render. É na hora de se render. Seja circunstância, seja familiar. Amém? Vamos ficar de pé. Faça essa pergunta a você. Você poderia resumir a vida cristã nessas duas palavras? Confiança e obediência. Essas duas palavras fazem parte da sua vida. Você tem confiado em Deus plenamente. Você pode afirmar isso. Você pode afirmar essa confiança plena no Senhor. Esse controle dado a Deus sobre a sua vida. Eu vi o pastor falando sobre as lições dos ídolos do coração. E para mim, uma das coisas mais difíceis na nossa vida, que nos dizemos cristãos, e ser cristão é ter Cristo em primeiro lugar, é colocar Cristo em primeiro lugar. É entregar o controle para Ele. É entregar a nossa família nas mãos dele e ele ser primeiro do que a família. Não é a família que vem primeiro, é Deus que vem primeiro, é Cristo que vem primeiro. Eu não posso amar a minha família se Deus não estiver primeiro. Eu não posso controlar a minha família, é Deus que me dá esse controle. O controle está nele. É Ele que guarda o nosso coração. E aí nós fazemos dos nossos familiares ídolos. Isso é ruim. Muito ruim. Fecha os teus olhos. Se você está com a sua família, ou alguém, ou esposo, ou filho, abraça ele. Como família. Sua casa, sua vida. Quantas vezes você tem dito que você ama Jesus, que Jesus é o Senhor da sua vida? Como foi dito hoje de manhã, você é propriedade do Senhor. Jesus não fez um contrato com você, Jesus comprou a sua vida com o sangue dele. Eu não sei a sua circunstância, mas eu lhe peço agora,
Coloca diante de Deus a sua confiança, entrega para o Senhor o controle. Determine-se a obedecer o que Ele mandar na sua palavra. Não titubeie, não vacile, não faça da sua forma. Jogue o orgulho para baixo e ative a humildade. Ó Deus, obrigado por esta noite, por esta mensagem simples. Às vezes nós estamos esperando algo rebuscado de muita diferença, de muita coisa que não ouvimos, e nós precisamos voltar a ouvir as coisas simples, verdadeiras e genuínas do seu Evangelho. Quantas vezes, Senhor, estamos atravessando desertos e dificuldades extremas. Quantos dos teus filhos aqui? Ou seja, no seu relacionamento conjugal, familiar, seja na sua dificuldade material, ou seja, no enfrentamento circunstancial na área da saúde. Quantas vezes, Senhor, nós queremos administrar aquilo que não dá para administrar? Quantas vezes, Senhor, queremos viver a certeza estéril da nossa administração, do nosso controle, ao invés de viver a certeza fértil do controle do Senhor? Porque o Senhor não precisa dar explicações. Nós é que precisamos saber que o Senhor sabe todas as coisas, pode todas as coisas. Ó Senhor, ensina-nos a sermos obedientes a Ti. Ensina-nos a verdadeiramente fazer da forma que Tu mandaste, Senhor, que Tu ordenaste, Senhor. Não da forma que queremos. Ensina-nos, Senhor, que o maior testemunho das nossas vidas não é dizer para o mundo o que o Senhor faz para nós, mas dizer ao mundo o que o Senhor faz em nós. Uma vida de confiança e de obediência, Senhor, é uma vida que fala mais alto do que tudo. Nós não precisamos mostrar aquilo que o Senhor faz para nós, nós precisamos sim revelar o que o Senhor faz em nós. Transforma as nossas vidas, nos torne, Senhor, realmente homens e mulheres que descansam, que confiam nas Tuas promessas e que obedecem à Tua palavra, que são fiéis a Ti, obedientes a Ti. Dizemos que amamos o Senhor, Jesus, e Tu mesmo disseste que aquele que obedece aos Teus mandamentos, esse é que o ama. Que a evidência do nosso amor não seja as palavras, mas seja a obediência. Em nome de Jesus, opera na vida dessas famílias, aqueles que estão atravessando dificuldades financeiras, estão com dificuldades emocionais, relacionais, aqueles que estão ausentes, aqueles que estão afastados de Ti. Senhor, opera o azeite do Teu Espírito, o óleo do Teu Espírito, possa se multiplicar, possa encher os corações do Teu povo que aqui se encontra. De tal forma, Senhor, que as dívidas se transformem em dádivas, de que todas as coisas possam ser mudadas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É isso que faz diferença, Senhor.
E nesses dias que passamos aqui, o nosso olhar voltou para dentro e não para fora. Não é nós olhando o mundo, mas é o mundo olhando para nós. E o mundo olhando para aqueles que são cheios do óleo da tua unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, irmãos, só rapidinho. Primeiro, agradecer a presença de todos, agradecer também a presença do reverendo, da sua esposa, nesse final de semana. Obrigado porque vocês estiveram aqui conosco e também agradecer porque Deus usou o certo dele a falar aos nossos corações. Foi maravilhoso, edificante, transformador cada um de nós. Queridos, nós vamos encerrar então nosso culto recebendo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Ele vai decretar a bênção sobre nós, e sendo assim o nosso culto. Amém. E o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, a inspiração, a condução do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.